Shalom, povo de Deus! Deus abençoe sua casa, a sua vida e que Ele te encha de paz. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, ora comigo. Deus, Tu és o Deus guia. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos faz atravessar enfrentamentos, dificuldades e sobreviver. E ainda nos dá ensino. O cristão nunca perde. Obrigado, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que amam a Deus segundo o seu propósito. Obrigado, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade,
e a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Que bênção! Amados, abra comigo o texto sagrado em Josué capítulo 3. Nós vamos tratar a passagem que fala da travessia do Jordão. Mas a nossa temática trata sobre o Deus, o guia do seu povo. O Deus que nos dá direcionamento e que está à frente de tudo. É sobre isso que nós começamos a tratar. Então, Josué, capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos. Enquanto a gente vai lendo alguns versículos, a gente vai tratando a respeito. Eu quero ler, em primeiro momento, até o versículo 5, 1 ao 5, em primeiro momento. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança, e quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. A arca vai passar e vocês devem seguir a arca que simboliza o próprio Deus. Contudo, versículo 4, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, no mais íntimo do nosso ser. Nos preenche e nos ensina, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos tratando aqui sobre o Deus que é o guia do seu povo
E nós estamos falando aqui de uma tipologia do símbolo da presença de Deus, da Arca da Aliança. E é um processo este de transição, ou é um processo esse no qual há uma travessia do povo de Israel à Terra Prometida, a Canaã física. A Canaã que foi prometida lá a Abraão, Isaque e a Jacó. E o povo que foi estabelecido como povo de Israel, que é o povo de Jacó, da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó, nós somos Israel de Deus porque fazemos parte da tribo, de uma das tribos de Jacó, que é Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel e nós somos um povo de Israel. E dentro deste aspecto de travessia do Jordão, é onde nós entramos agora numa terra que foi prometida aos nossos primeiros pais, ou aos patriarcas. É sobre isso que começamos a conversar. E diante desse processo, Josué chama a minha e a sua atenção como povo de Deus, dizendo: santificai-vos. Um chamado à santidade. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É a ideia de contato com Deus, a ideia do devocional, é a ideia de estar perto, é a ideia de querer estar com. E quando nós estamos mais próximo do Senhor, mais maravilhas dele nós podemos computar. Porque não tem como se achegar ao nosso Senhor e não ficar encantado com as suas maravilhas, com seus ensinos e com seu direcionamento. E diante desse contexto, nós estamos falando aqui que Deus está guiando o seu povo pelo símbolo da Arca do Senhor. E a aliança do Senhor era, de fato, o que estava sendo prometido. E Deus se fez presente no meio do seu povo. Êxodo 25, 22 diz assim: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. É o símbolo da arca da aliança, o símbolo do próprio Deus. Então os israelitas devem atravessar o Rio Jordão pela liderança da presença de Deus. Deus está à frente. Então, há uma ordem estabelecida. Há um modus operandi. Como ser feito. Dentro dessa conquista da entrada para a terra de Canaã, tem um sinal de fidelidade de Deus à sua própria palavra. Tem um sinal de fidelidade de Deus à sua própria palavra. É um aspecto de lealdade. É um aspecto de lealdade quando Deus prometeu essa terra aos nossos patriarcas e essa terra está sendo entregue. Eles estão perto para entrarem na terra de Canaã. Não está dizendo que a travessia é fácil e não está sendo dito aqui que a conquista da terra seria fácil. Estamos falando aqui de batalha. Nós estamos falando aqui de enfrentamentos. Isso me lembra muito a minha caminhada com Deus e a sua caminhada com Deus. É uma caminhada que temos dificuldades e alguns Jordões nós precisamos enfrentar. E algumas Jericós também. Algumas cidades fortificadas. Enfrentamentos estes que só conseguimos passar se a Arca da Aliança for à nossa frente. Se o símbolo, se essa simbologia que é para nós hoje, dita como o Deus de toda a terra, ele precisa estar diante de nós. Se ele não estiver diante de nós, eu vou perecer, eu vou desanimar, eu vou ficar no meio do caminho. Então, em contrapartida a isso, quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais santificado eu me apresento, mais forte eu estou, porque Deus está comigo. Por isso que Josué diz assim: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amados, eu quero chamar a sua atenção. Dentro de um aspecto de fidelidade de Deus, temos em contrapartida um povo rebelde. Um Deus que é fiel à sua própria palavra tem um povo rebelde.
E eu sou o povo rebelde. Mas quanto mais perto de Cristo, menos rebelde. Quanto mais próximo de Cristo, melhor os meus relacionamentos interpessoais, matrimoniais. Quanto mais perto de Cristo, melhor é a minha visão, é a minha cosmovisão, a visão de mundo. Eu não fico numa ótica pessimista. Eu consigo confiar, eu consigo aprender, eu consigo entender aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, que Ele faz e é o melhor. Eu não fico sendo maldizente, nem maledicente. Quanto mais perto do Senhor, mais a sua graça me cobre. É a ideia aqui que eu li para vocês nesse instantinho sobre o propiciatório. Os querubins que estão na tampa do propiciatório, que estão na tampa da arca. Quanto mais perto de Cristo, mais eu sou coberto por sua graça. Diante disso, amados, eu quero caminhar com vocês. No versículo 6, quando diz assim: E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. A liderança sendo estabelecida, a arca à frente do povo. Então, disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, Josué, serei contigo. Esse processo de transição Deus está garantindo. Quando nós temos uma liderança humana, que o homem é finito, Deus, ele é transcendente, nem infinito ele é, porque ele não tem um começo. Ele é transcendente, ele é um totalmente outro, ele é aquele que eu não posso mensurar, eu não posso medir. Ele sendo transcendente, que não tem começo nem fim, diante de homens que têm fim, ele estabelece um sucessor chamado Josué. E ele diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Ele está dizendo assim: olha, eu estou contigo. Deus é o meu amigo e o meu protetor. Deus é o seu amigo e o seu protetor. E ele diz isso para a glória dele. Olha o versículo 10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Versículo 12. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Pegue esses homens. Olha o que diz o versículo 13, na parte B. Pegue plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, quando acontecer assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor toda a terra pouse nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Ele está dizendo que vai dividir o Jordão. Ele está dizendo que vai fazer 2 muralhas. Ele está dizendo assim, vocês têm uma terra para conquistar, mas vocês não conseguem sozinhos. É uma época onde o Jordão está fluente, ele está fluente. É uma época onde ele está cheio, ele está transbordante. Então não tem como Israel passar com todo o povo. Há uma complexidade. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas atravessando um rio, um Jordão que está cheio, transbordante. E Deus diz assim, olha, quando os pés dos homens pisarem no rio, dos homens que carregam a arca da aliança, eu vou dividir as águas. Que Deus tremendo é esse? Deus pode dividir as águas para mim e para você. Talvez na sua frente tenha um Jordão, na minha frente possa existir o Jordão. Mas ele pode fazer 2 muralhas e eu possa passar pés enxutos. A sua dificuldade nunca é seu problema. Nunca, porque o enfrentamento nunca é nosso. Ele é o general de guerra. Ele que soluciona os nossos dilemas. Então clame a ele. Peça para que ele te encontre e mude a sua sorte. Amados, que coisa linda aqui. As águas serão cortadas. E isso que aconteceu. O Jordão era transbordante, como diz o versículo 15, a parte B. O Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Todos os dias da cega, é época da cega, do plantio e da colheita. E o Jordão estava cheio. E Deus disse, o Jordão não é o problema. O Jordão não é o problema. A grande preocupação de Josué era o seguinte, santificai-vos. A grande preocupação de Josué era com o pecado.
Então nós devemos nos preocupar com o pecado, não com o dilema. Nós devemos nos preocupar com vida santa com Deus, não com os dilemas da vida, porque esses Deus resolve. É um exercício de fé. É um exercício de fé. É necessário isso ser estabelecido. E de fato, versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e os que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. As águas foram cortadas. Como cortar águas de um rio que está transbordante em época da cega, em época de plantio e de colheita? Como? Só Deus faz isso. Por causa do seu povo e principalmente por causa da sua própria palavra. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes nos meios do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deus quer te fazer passar a pés enxuto diante do seu dilema, mas santificai-vos. Santificai-vos que o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe o que fica para mim e para você? Deus é um Deus cuidador. Ele quer que nos aproximemos dele. Ele quer que dependamos dele. Ele quer se fazer presente na sua vida. Ele sempre teve o interesse de ter intimidade comigo e contigo. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Que Deus assim te abençoe e que te encha de paz. Ore comigo. Senhor, louvado seja o teu nome. Maravilhoso é o Senhor, Deus de toda a terra, um Deus que dividiu o Jordão e também dividiu o Mar Vermelho, que simboliza dilemas, problemas, enfrentamentos, e o Senhor fez o teu povo passar a pés enxutos. Ó Deus, o Senhor mostrou que isso não tem nada a ver com questões da natureza. Foi uma ordem tua que isso acontecera. Aconteceu não uma única vez. Aconteceu 2, 3 ou mais vezes. Porque também há relatos de que Elias e Eliseu dividiram águas em teu nome. Ô Senhor, tu és bom. Então divide as águas para que possamos passar a pés enxutos em nossos enfrentamentos. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.